Saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Essa fala que vocês acabaram de ver é de um deputado aliado de Bolsonaro. Esse parlamentar sempre teceu críticas muito contundentes a tudo isso que está acontecendo e em favor do presidente da República antes das eleições e durante a campanha eleitoral. Agora ele já está reeleito e a gente percebe aqui com muita clareza uma mudança no comportamento e no tom dele. Eu vou soltar na sequência o vídeo completo dessa entrevista que ele concedeu e depois eu faço alguns comentários. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir e eu, olhando na sua câmera, digo: não vai. Não vai. E digo: não se iludam. E digo mais: saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo: ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. E esse novo comportamento dele teve uma repercussão muito grande. Vários jornais, teve o portal Fórum que publicou o seguinte: vídeo, aliado deputado Ottoni de Paula detona Bolsonaro. Olha o termo, detona Bolsonaro. Está, entre aspas, covardia, manipulação do povo. Na sequência, vou ler aqui um pequeno trecho da publicação, diz o seguinte, ó: um dos mais fiéis aliados de Jair Bolsonaro, do PL, no Congresso Nacional, o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC, detonou o jogo de cena do presidente após a derrota com, abro aspas, frases e fotos enigmáticas, fecho aspas, e jogou um balde de água fria nos apoiadores radicais que acampam em frente a quartéis generais das Forças Armadas pedindo golpe desde a derrota nas urnas. Eu já vi diversas falas desse parlamentar muito duras, críticas muito duras contra diversas autoridades, como é o caso inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu até imaginei que de fato ele poderia inclusive ser preso pelos xingamentos, pelo comportamento que ele tinha antes da campanha eleitoral. E aí agora, depois de eleito, surfando na onda bolsonarista, ele disse que o presidente está fazendo um jogo de cena. São palavras dele, com frases e fotos enigmáticas. No dizer dele, o presidente publica fotos enigmáticas, faz um jogo de cena para enganar, para ludibriar os seus apoiadores. Isso é o que ele está dizendo do presidente Bolsonaro. Um cara que era junto, vários discursos dele, se você pesquisar aí na internet, você vai ver ele xingando, naquela época lá do Daniel Silveira. Ele fez publicações muito semelhantes àquela que o Daniel Silveira fez. Ele chegou a ser preso, o Daniel Silveira, e o Ottoni não. E agora, depois de eleito, aí
ele muda o comportamento, não sei por qual razão. Tem outra frase dele que diz o seguinte, ó, o pior do que o silêncio do presidente, as frases enigmáticas, as fotos enigmáticas, isso está fazendo tão mal ao povo, são palavras dele, está fazendo tão mal ao povo. Isso chega a beirar, e eu sei que a palavra que vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Foi o que disse o deputado em uma entrevista em um canal bolsonarista no YouTube. Gente, se vocês virem as declarações desse deputado antes da campanha e comparar agora com esse novo comportamento dele, vocês irão perceber que é no mínimo estranho. Eu vou pegar outra matéria aqui do portal Carta Capital, que diz o seguinte, ó: o recado de Ottoni de Paula aos bolsonaristas acampados nos quartéis. O deputado criticou a proposta de Bolsonaro após a derrota e disparou aos apoiadores. Abro aspas. Não se iludam. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Abro aspas, fecho aspas. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Então, esse é o novo comportamento desse deputado. E aí, gente, nesse mesmo contexto, eu quero chamar a atenção de vocês para o comportamento da Janaína Pascoal, aquela deputada de São Paulo, que agora também não apoia mais o Bolsonaro. E todo esse pessoal foram eleitos surfando na popularidade do presidente Bolsonaro. Isso já aconteceu antes no caso do ex-governador de São Paulo, João Dória. Lembram-se? O João Dória, na campanha dele de 2018, ele usou até um slogan que dizia Bolsodora, se referindo a Bolsonaro unido com João Dória. E ele foi eleito. Após eleito, ele pulou do barco devido ao comportamento do presidente Bolsonaro, a sua espontaneidade de falar, as frases utilizadas e as suas ideologias, né? Tal como não ser um defensor da vacina, enfim, o comportamento que vocês já conhecem. Então, ele pulou do barco e aí passou a ser um adversário político do presidente Bolsonaro. Nós tivemos parlamentares, como foi o caso da Janaína. Agora nós temos esse deputado que era um defensor ferrenho do Bolsonaro. Nós tivemos o Frota também foi eleito surfando na popularidade bolsonarista, e vários outros parlamentares que depois de eleitos pulam fora porque não entende mais que o comportamento adotado pelo presidente Bolsonaro seja o mais adequado para as suas pretensões políticas. No caso desse deputado federal Ottoni de Paula, ele é agora, né? Agora eu falei no vídeo anterior, mas eu acho que agora ele está no MDB do Rio de Janeiro. Os seguidores me corrijam por gentileza, mas eu acho que ele está agora no MDB do Rio de Janeiro. No caso dele, eu estou percebendo aqui uma certa inclinação para embarcar no governo Lula. Até o governador do estado do Rio de Janeiro, que também foi eleito na popularidade do presidente Bolsonaro, agora já sinaliza, você percebe uma inclinação para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É a política, pessoal. A política, eles só defendem os seus próprios interesses. Se os interesses deles estiver em risco, eles pulam de lado.
Eles deixam a canoa aí à deriva e vazam, pulam de lado. Eles não estão preocupados com você, comigo, com ninguém. O que eles querem são os próprios interesses. E são interesses econômicos, financeiros. Eles querem ficar ricos na política. A reportagem do portal Carta Capital diz que o deputado Tony de Paula, aliado do presidente derrotado Jair Bolsonaro do PL, criticou a postura do ex-capitão desde a derrota para Lula do PT na eleição nacional deste ano. Em entrevista a um canal bolsonarista na internet, o parlamentar cobrou do presidente um posicionamento aos seus apoiadores que, desde o fim do segundo turno, acampam em frente a quartéis em várias cidades do país. Ele quer que o presidente vá lá e se manifeste, diga, olha, não é possível protestar ou questionar o resultado das urnas, até porque já foi testada por várias instituições e nenhuma outra organização, nenhuma outra entidade, nenhuma outra instituição vislumbra, percebe algum ponto questionável. A única linha que questiona o resultado das urnas é o próprio presidente Bolsonaro e alguns aliados ali, até influenciado por ele mesmo, de que poderia ter havido fraude nas eleições. Mas todas as demais organizações não conseguem ver a mesma coisa. E aí, por conta disso, talvez nós temos que deparar com esse tipo de comportamento por parte de parlamentares que eram defensores ferrenhos do presidente Bolsonaro. O recado dele, nas palavras dele, é que as pessoas parem de protestar nas ruas, saiam de frente aos quartéis, saiam da frente dos quartéis, porque podem ser presas e não terá ninguém para defender essas pessoas. Eu não sei, pela contundência das falas anteriores, eu não sei por que ele não teve ainda um problema na justiça, porque as falas dele são muito graves, são acusações, são xingamentos, comportamento muitas das vezes desrespeitoso para com outras autoridades, enfim. E você, o que acha de tudo isso? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.